E aí pessoal, mais um Formiga na Tela. Hoje a pauta é quadrinhos. Para me ajudar nessa tarefa hoje eu tenho aqui o outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clive, nosso amigo e colaborador informal do site, Guto Rocha. E a gente vai falar de uma HQ muito famosa da DC, que é o Kingdom Come, o Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã, ele foi lançado em maio de 96, era escrita pelo Mark Waid, ilustrada pelo Alex Ross. Bacana a gente falar, assim, o que esses caras fizeram antes, né, de chegar no Reino do Amanhã. O Mark Waid, ele estava na DC desde 1987, quando ele entrou como editor, e passou por vários títulos, como Patrulha do Destino, ele editou Secret Origins. E em 1989 tinha saído aquela HQ do Batman, Gotham 1889, né? Que em inglês era Gotham by Gaslight, que era uma história do Batman no final do século XIX, encontrando o Jack o Estripador. Como ela foi editada pelo Mark Waid, é claro que ele deu vários pitacos aí nessa história, a gente pode falar que ele é um dos criadores do selo Elseworlds, né? Que são as histórias alternativas da DC. Não, o Elseworlds tem muita coisa bacana, onde você pega alguns conceitos, né? Ou alguns arquétipos de heróis e acaba botando lá em um panorama diferente para falar alguma coisa. E normalmente não necessariamente tem um vilão, né? Aliás, a maioria não tem um vilão, é uma situação. Só tira de contexto o contexto padrão do herói e troca de lugar para dar uma mexida no que o herói representa ali. E o que acaba dando mais liberdade pro cara, né? Que ele não tem aquela amarra da cronologia e tal. A gente poderia até falar que o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é um Elseworld também. Só não tava com o selo. Com o selo, exatamente. O Mark Waid, na verdade, apesar de ele estar trabalhando como editor há algum tempo, né, na DC, no começo da década de 90, ele estourou mesmo com o Flash, né? O Flash ele vinha daquela reformulação da Crise, que eles diminuíram um pouco os poderes do cara, tal, deram algumas explicações meio nada a ver. E aí entra o Mark Waid, ele meio que promove uma revolução sem reformular o personagem, né? Que ele aproveita alguns conceitos de física, né? Ele vira, em vez de ele ganhar o poder, ele vira um elemental da velocidade. Da velocidade, exatamente. Ele é um cara que ele gosta de pegar esses conceitos e botar os personagens trabalhando nesses conceitos. O próprio Flash, até no Kingdom Come, ele é esse ser etéreo, né, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, praticamente. Ele nem fica parado num plano só, ele fica só vibrando. Exatamente. No caso do Reino do Amanhã, é interessante que a gente está vendo um final, assim como no Cavaleiro das Trevas, né? Cavaleiro das Trevas, um final para o Batman. Aqui, no caso, a gente está vendo um final de praticamente todos os heróis clássicos, né? Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash. Do universo DC quase inteiro. Do universo DC, exatamente. Mas, essencialmente, cara, o Reino do Amanhã é uma história do Superman, né? Apesar de mexer com todos esses personagens e tal, acabar criando, para os roteiristas que vieram depois, essa história é tão emblemática que ela acaba criando um problema também, que todo mundo se achou na obrigação de concluir o universo nessa história. Exatamente, né? Como aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Né? O que eu acho bem bacana, cara, é que o Alex Ross já tinha vindo de Marvels, né? Ele já era uma estrela por conta de uma HQ que ele tinha feito para editora grande, né? Muito disso, é claro que a história, o roteiro do Reino do Amanhã, ele é muito bacana por si só, mas a arte do Alex Ross acrescenta bastante, né? Dá um tom absurdamente épico na história. E a prova definitiva, assim, do amor, tanto do Mark Waid quanto do Alex Ross, pelo arquétipo dos super-heróis. Porque o Alex Ross, ele tinha vindo além do Marvels, né? Ele foi capista e co-criador do Astro City, né? Com o Kurt Busiek. Então, outro tributo, né? Ao arquétipo de super-herói. Belas histórias tem esse Astro City. É engraçado, né, que quando você pega algumas críticas, principalmente ao Super-Homem, né? Na verdade a todos, mas o Super-Homem meio que canaliza as críticas no sentido, olha o escoteiro, é o escoteiro azul, não gosto dele porque ele é escoteirão, não sei o que e tal.
E daí é engraçado que no Reino da Manhã, assim como outras histórias posteriores, inclusive uma escrita pelo Grant Morrison, que o próprio Super-Homem mostra, beleza, se eu não fosse assim, daria merda. E é o que acontece no Reino da Manhã, né? Que os heróis clássicos eles já estão bem velhos, tal, e eles pararam de agir, e os descendentes e outros meta-humanos que da outra geração acabam assumindo. Mas aí já são caras que eles têm os poderes, só que não tem a moral. O que é muito bacana é que a comparação que faz com a geração pós-guerra dos heróis clássicos, que são pessoas devotadas ao coletivo, sempre pensam... O Superman nunca vai bater no super vilão e deixar o gatinho lá caindo da ponte. O gatinho é um exagero, mas uma criança, o ônibus escolar, tradicional. Esses heróis novos não, eles são totalmente egoístas e egocêntricos. Eles estão preocupados em aparecer e cumprir o objetivo e não tô nem aí com o que tá no caminho, né? E o Superman, a ausência do Superman faz isso daí descambar. E o legal do Superman é que todo mundo reclama que ele é escoteirão, mas ele é o exemplo desse tipo de atitude, que é uma atitude totalmente altruísta com o outro. E a galera tende a esquecer e pensar só que ele voa e bate em todo mundo. Não, ele é um ícone. Tanto é que ele nem é humano. Exatamente. Né? É tão altruísta que nenhum humano poderia ser. É o que o Alan Moore fala, cara, que na formação dele, cara, o modelo de moral muito mais forte, muito mais assim inspirador, era o Superman, porque era um cara que era incorruptível. Você pode ter vários heróis na vida real, mas eles estão sempre sujeitos a alguma coisa que vai te decepcionar. Um arquétipo desses que nem existe, mesmo dentro do arquétipo, ele já não é humano, cara, ele tende a ser muito mais forte e muito mais, como é que se diz? Substancial para a formação de uma criança, né? Mas o que é bacana também do Reino do Amanhã é que, assim, essa história partir de um futuro hipotético em que uma nova geração de heróis pegou e empurrou a velha guarda pro escanteio. Pro escanteio, os tornou fora de moda, né? Eles estão falando do próprio mercado, né, cara? Exatamente. Tá falando da Image, entendeu? Não por acaso, dentro da história, o meta-humano que é responsável pela aposentadoria do Superman é uma espécie de simulacro dos personagens do Rob Liefeld. Totalmente. Né? E a maioria da Image, né? Daquela época. Até o próprio traço do Alex Ross, a arte deles mostra bem isso, né? Visualmente, olhando o design dos personagens, é muito diferente dos personagens clássicos, né? Super-Homem e tal. Os caras têm armadura, tem laser, tem tatuagem, tem piercing. Não, e o nome mesmo, né? O Magog, né? Que é o vilão da história, que é o herói que atropela todo mundo. Ele é um deus das antigas, que está lá na Bíblia citado. É um ser que vem desafiar Deus. Só que no final Deus acaba derrubando ele. Mas ele é um ser que vem falar assim, tá tudo errado isso aqui, o jeito que eu tô fazendo é certo. E por isso o Superman se aposenta. Porque, lá vai spoiler, né? Quem ainda não leu já perdeu tempo. 20 anos. Numa briga do Magog pra derrubar um super vilão, na briga morre a Lois Lane, não é isso? Não, a Lois Lane foi morta pelo Coringa. E quando o Superman vai prendê-lo, o Magog aparece. O Magog vai lá e mata ele, o Coringa. Né? E é absolvido, né? Exatamente. A própria opinião pública. Porque ele estava fazendo uma coisa que os heróis clássicos nunca fizeram, que era matar o vilão. E a sociedade sempre quis. Agora, o bacana é colocar essa visão, colocar os olhos do leitor em um personagem humano, né? Como já tinha sido feito em Marvels, né? A gente tem era um velho também, um cara experiente, exatamente, né? O reverendo Norman McKay, né? Que é guiado pelo Espectro durante a história, que é o modelo ao pai do Alex Ross, né? Exatamente. É bem bacana isso, né? Porque a história ela lida do começo ao fim com a relação dos humanos com as divindades, né? Sejam elas reais ou não, né? Então faz todo sentido o cara ter criado esse personagem para guiar a gente por essa jornada. E é legal que, assim, a sensação que você tem ao ler é que, assim, quando você pega quadrinho do Super-Homem, Liga da Justiça, seja qual for,
pô, tem o herói e tem o vilão. O mindset básico é isso, né? O default é isso. E daí você pega Reino do Amanhã, o Watchmen, por exemplo, que você não tem um vilão em si, é a situação. E no caso, o Reino do Amanhã, assim como o Watchmen, consegue te deixar tenso e você saber que vai dar merda. Mesmo sem ter um vilão ali. E ficar aquele dilema, né? Poxa, o culpado são vocês. Mas aí o legal no Reino do Amanhã é que fica aquele negócio. O culpado são os heróis que se achavam deuses ou as pessoas que achavam que eles eram deuses. Exatamente. É. E aí entra naquela história que o Elliot S. Maggin, ele foi escritor de Superman por 15 anos, né? Inclusive escreveu a novelização do Reino do Amanhã, né? Que podia ser oportunamente lançada aqui no Brasil, né? Enfim, ele prefaciou, né, a edição encadernada, e ele fala que ele encarou aquilo como se fosse uma extensão de uma história que ele tinha feito no final da década de 60, que era Deve Haver um Superman, que é os guardiões de Oa, né, da tropa dos Lanternas Verdes, plantando essa dúvida na cabeça do Superman. O Reino do Amanhã ele tem muita multidão de super seres, né? Então não é exagero a gente pegar e falar que o Reino do Amanhã é o encontro de Norman Rockwell com George Pérez. Exatamente. Verdade, Exatamente. A confusão de super seres que tem é um absurdo. A briga ali naquela série da Legião do Mal, que é a prisão, é um absurdo. Essa quantidade de super seres que tem, todo mundo brigando, tudo em aquarela. Eu queria muito saber que hora que ele se inspirou para fazer aquilo lá, que é muito legal. Aliás, as referências são várias, né, cara? A sede da ONU é a Sala de Justiça, do Super Amigos. Exatamente. E o Gulag é a sede da Legião do Mal. Do Mal, exatamente. Não, essa referência de Super Amigos e tal, ela faz todo sentido na história, porque que representação tinha da Liga da Justiça mais careta possível, né? Os Super Amigos. E o Alex Ross, ele gosta bastante dessa época, né? Ele sempre resgata essa época dos super-heróis nas outras artes dele. Sim. O perfil do Batman, do Superman, naqueles masterpieces dele lá, é sempre nesse tipo de arte. Cara, eu acho muito legal também que aqui a gente está tratando de um tema meio... A gente passou assim, meio que atropelou na conversa, mas a gente tem um tema recorrente da ficção científica, né? Que até do Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, a relação da humanidade com seus seres divinos, né? Exatamente. É uma ótima relação, aquele negócio, tipo, a humanidade perante a um poder superior, no caso, o Fim da Infância, a tecnologia, e no caso aqui do Reino do Amanhã, os deuses que resolvem todos os problemas, ela fica estagnada, né? Até mesmo que os humanos que fazem alguma coisa de fato, quem são? É o Lex Luthor, é o Batman, são aqueles caras que já estavam em contato com esses deuses e não viam ele como deuses, né? Sim. Viam como ameaça, inclusive o próprio Batman. Então os únicos seres humanos que se mexem ali são aqueles que não consideravam os super-heróis deuses. Aliás, contribui muito, você falou do Lex Luthor, cara, contribui muito pro clima de filme você lembrar quais atores serviram de modelo, né? O Lex Luthor é o chefe lá da gangue do Cães de Aluguel. Puxa, olha, nossa, não sabia disso. Legal. O Batman é o Gregory Peck, o Superman é o George Reeves. Bom, tem uns lances muito bacanas nesse roteiro, cara, que o Gustavo tinha falado que realmente não tem um vilão, né? É um vilão definido que é pra ir lá e dar porrada. Mas existe um antagonismo que vai sendo trabalhado desde o começo e, assim, muito bem trabalhado, né? Que é o Capitão Marvel, né? Que hoje é Shazam, né? Mudou tudo e tal, mas aquele Capitão Marvel clássico tá na história. E desde o começo a gente sabe que a treta final vai ser o Superman contra ele. E o mais bacana é que, assim, todo mundo reclama que o universo DC tem poder demais e tal, fica complicado você trabalhar com personagens desse nível de poder, mas a história até leva isso em consideração uma hora, que a Frente de Libertação da Humanidade, que é o Lex Luthor, o Batman. O Batman entra depois, mas tem o Vandal Savage, o outro carinha lá que é o herdeiro do Ra's al Ghul, que parece que é filho do Batman, né, e etc. Parece não é, né, na verdade.
E aí eles falam, joga uma bomba de kryptonita ali, não sei o que lá. Eles falam, não, mas o cara tá tão poderoso, ele acumulou tanta energia solar ao longo desses anos que a kryptonita não ia fazer tanto efeito, né? E pronto, beleza. Aí você pensa, porra, mas o cara é poderoso demais, então a história não vai ter graça. Não, ainda assim ela ainda tem uma brecha para os caras acessarem a fraqueza dele. Exatamente, que não necessariamente precisa ser a física. E o bacana é que você tem dois caras de poderes mais ou menos equivalentes, né? Que é o Superman e o Capitão Marvel. Mas aí alguém poderia falar, porra, mas tem o Caçador de Marte do lado dos caras. Só que assim, a história explica que aquele cara tá ali inútil, tá de lado. Porque se ele tivesse atuante, participando da história, ia desequilibrar completamente a balança de poder, que torna a... Não, e o legal do Shazam ser o antagonista é que ele foi criado para ser uma cópia do Superman, lá nos primórdios. Exatamente. Né? Quando teve o boom dos super-heróis nos anos 30, 40. Mas esse lance aí do Shazam é bacana, que é o seguinte, a gente falou, né, aqui o lance da pieguice dos heróis de antigamente, né, que era muito criticada e tal, e daí nessa história mostra a necessidade dessa moral, né. E quem é o vilão? É o Shazam, beleza, o Capitão Marvel. Só que o que acontece? Não é exatamente o Capitão Marvel, porque qual que é o Capitão Marvel? O Capitão Marvel é aquela criança inocente que se torna adulto, né, até tem um conceito que ele se transforma no pai, que é uma coisa bem legal, bem simbólica. Só que nessa história a gente vê que era ele adulto. Era, né? ele adulto. Só que o que aconteceu? O Lex Luthor ficou com ele, ficou colocando aquele verme no ouvido dele, né? Que o Dr. Silvana falou, né? Só que então a gente tem aquele eterno garoto, só que ele tá corrompido. E daí ele que salva a galera da bomba depois que ele sai dessa corruptela que fizeram com ele, né? Então, o que volta? Volta aquela inocência, né? Volta talvez aquela moral do Super-Homem clássico, por exemplo. Sim. Então, até a vilania, ela brinca com... É vilania, entre aspas, conceito, mas né? brinca com conceito, é bem legal. E fora que, mais um resgate do clássico, né? Que acho que as histórias novas nem levam em consideração que pelo cânone, o Superman era vulnerável à magia, né? Mas supondo que você não saiba disso lendo a história, na hora que tem a briga final, que o Capitão Marvel usa o relâmpago mágico pra feri-lo, podia aparecer um puta de um Deus Ex Machina, né? Um puta de uma conveniência da história. Só que não, mesmo alguém que não tivesse esse conhecimento prévio, essa ideia ela é trabalhada no começo, quando ele pega a espada da Mulher Maravilha e corta o dedo, né? E aliás, a Mulher Maravilha a gente passou batido, que ela é o guia da história do Superman. Ela vai chamar o Superman, ela vai tentar fazer ele trocar ideia com o Batman, ela fica ali fazendo um meio de campo entre o Superman voltar a ter uma participação. Isso. E ainda brinca com aquele lance, né, da cultura guerreira das Amazonas, ela ser uma embaixadora da paz, fracassou na função e perdeu a realeza por isso, né? O Batman também, cara, é bem bacana a gente falar, porque eu sempre vi essa história como o seguinte: ela é o cavaleiro das trevas do Superman, porque é exatamente a inversão do conceito. É o Superman querendo tocar o foda-se lá assim, tomar o poder, virar meio que um super fascista, ainda que relutante, né? Porque ele prende todos os super seres para serem reeducados no Gulag. E quem tá falando, não faz isso, eu não vou fazer parte do teu joguinho, é o Batman, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o programa sobre o Reino do Amanhã, o Kingdom Come. Futuramente a gente vai retomar outras obras do Alex Ross, outros trabalhos do Mark Waid, porque tem muita coisa legal da DC, da Marvel pra gente falar por aqui. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, siga a gente no Twitter, temos também Facebook, Google Plus e Instagram. Se você quiser deixar um comentário que não público, pode mandar um e-mail para o natela@formigaelétrica.com.br. Então é isso, pessoal. Gustavo Clive, Guto Rocha. É isso aí. E eu apresentei ele como? O nome dele? Não, eu Foi de quadrinho. Rocha ou Augusto César, cara? Só o Guto. Só o Guto cacete, Por cara. que não pode, meu? Não pode, cara. O Superman não tem sobrenome. Às vezes você dá algum pseudônimo aí na praça. Não esquece de bater a palma. Eu? É. Segura pra mim.
Vocês estão rindo? O Daniel, eu falei pro Daniel pra bater a palma, Daniel, segura pra mim então, esse cara solta o som. Eu quero ouvir o áudio, segura pra mim.